Ah, desculpe. Eu deixei seu carro de luxo com as chaves dentro. Agora ele sumiu, disse minha irmã, depois que recusei pagar por uma cerimônia de casamento de US$ 18.000. Minha mãe acrescentou: você não é pobre. Pode comprar outro. Eu não fiquei nervoso. Naquela noite, atualizei o acesso às contas da família e restringi o acesso dela aos cartões compartilhados. Mas, às 7h59 da manhã, ela recebeu uma mensagem inesperada. Meu nome é Aaron. Tenho 30 anos. Sou o irmão mais velho, o solucionador de problemas da família, aquele que sabe onde estão as chaves reservas e qual conta vence dia 15 ou dia 28. Trabalho em operações em uma empresa de logística de médio porte. E nas horas vagas, cuido da contabilidade da lojinha de suprimentos dos meus pais porque, como dizem, você é bom com números, filho. Moro em um apartamento de um quarto com um sofá usado, uma panela de arroz que nunca me abandona e um quadro branco na geladeira onde anoto o que devo, o que me devem e o que já fiz de graça. Na minha família, os papéis eram definidos cedo. Minha irmã, Nora, é a sensível, a filha queridinha, aquela cujos sentimentos são considerados um ativo de alto risco que deve ser protegido a todo custo. Minha mãe, Lena, fala isso como se fosse um diagnóstico: a Nora sente demais. Meu pai, Stuart, diz com um suspiro: sua irmã não lida bem com o estresse. E eu? Aaron é independente. É o rótulo que soa como elogio, até você perceber que ele é usado como alavanca para te empurrar para toda e qualquer crise. Crescemos acima da loja. Tinta e papelão no ar. Um sino que tocava toda vez que alguém empurrava a porta. Aprendi cedo que inventário não mente: você tem 15 caixas de luvas ou não tem. Números mantêm você honesto. Sentimentos na minha casa. Sentimentos decidem quem come a última fatia de bolo e quem paga por ela. Na quinta-feira, tudo mudou. Recebi uma mensagem da Nora: você pode passar aqui? Mamãe quer falar sobre o orçamento do casamento. Eu tinha acabado de fazer um turno de 10 horas. Ainda assim, fui. Hábito. À mesa, havia chá de camomila para Nora, café preto para minha mãe e um bloco de notas na minha frente. Meu pai rondava, mas não se sentou. Nora me mostrou uma pasta de fornecedores, flores, local da cerimônia, fotógrafo, trio para transmissão ao vivo, um arco que parecia custar o mesmo que um carro usado. Aparentemente, meu trabalho era sorrir e dizer: claro, eu pago, como já fiz com tantas despesas temporárias. Nora pigarreou. Não é o casamento inteiro, só o pacote da cerimônia. 18.000. A recepção já está coberta. 18.000, repeti o número em voz alta. Escrevi no bloco, mesmo sem precisar. Por que comigo? Porque você está bem financeiramente, disse minha mãe. Você tem economias e sua irmã teve um ano difícil. Queremos que seja especial. Eu vou te dar um presente. Eu disse. Não vou pagar o pacote. Nora piscou rápido, depois mais devagar. Olhou para minha mãe. Minha mãe olhou para meu pai. Meu pai olhou para o chão. Nora disse: então, você está dizendo não? Estou dizendo não. Ela sorriu como se aquilo doísse. Ok. Comemos em um silêncio que não se quebrou. Peguei meu prato e levei à pia. Disse que precisava acordar cedo. Na rua, alcancei meu carro, minha única coisa cara, um sedã de luxo de 6 anos que comprei usado, depois de 5 anos economizando e 3 anos andando a pé. O pneu traseiro esquerdo estava sujo de barro, algo que não estava lá de manhã. A maçaneta estava pegajosa com alguma coisa doce. Limpei com um guardanapo do porta-luvas e não pensei mais nisso. Na noite seguinte, depois do trabalho, voltei à loja para entregar uma caixa de toner. Nora estava lá, encostada no balcão como um gato em uma janela quente. Ela levantou o celular, tirou uma foto minha e riu de algo na tela. Oi, eu disse. Oi, ela ecoou. Ela girava o chaveiro do meu pai no dedo. Ah, falando em chaves, história engraçada. Que história? Peguei seu carro no almoço. Precisava buscar lembrancinhas no shopping e a van cheirava água sanitária. Seu carro cheira a cedro. Enfim, deixei as chaves dentro e me afastei por 2 minutos.
Ela deu de ombros. Agora ele sumiu. Por um segundo inteiro, o quarto pareceu o interior de uma concha. Ouvi o zumbido da geladeira, uma sirene a algumas quadras, meu próprio coração nos ouvidos. Você pegou meu carro, eu disse, para ter certeza de que as palavras eram reais. Nora inclinou a cabeça. Você não estava usando. Minha mãe apareceu na porta, taça de vinho na mão. Aaron, não seja dramático. Você não é pobre. Pode comprar outro. Olhei para minha irmã. Olhei para minha mãe. Olhei para o sino da porta da loja e pensei em como ele tocava toda vez que alguém saía com algo que havia pago. Ok, eu disse. A palavra soou como uma moeda. Coloquei-a de lado, anotei. Não levantei a voz. Não corri para o shopping. Não chamei a polícia na frente delas. Fiquei ali, acenei com a cabeça e empilhei um novo pacote de papel no balcão. O gatilho havia sido puxado. Eu apenas não reagi do jeito que esperavam. Isso não começou com o carro. Começou quando tínhamos 6 e 8 anos. Se Nora tirava B+, íamos tomar sorvete. Se eu tirava A, meu pai perguntava, não poderia ser a mais? Se Nora esquecia o almoço, a loja inteira fechava para a mãe levá-lo à escola. Se eu esquecia, minha mãe dizia, use a cabeça. Pegue $1 do pote do escritório. As lições se infiltravam na gente como tinta. Aos 13, consegui meu primeiro emprego varrendo o chão da loja por $5 a hora. Aos 14, aprendi a conciliar o caixa, porque você é bom com números, filho. Aos 15 anos, aprendi que bom com números significava, por favor, doe seu tempo. Ajustava o inventário, ficava até tarde, ajudava meu pai a escrever e-mails educados para fornecedores a quem ele devia, fazia listas, fazia orçamentos, criava mágica a partir de margens mínimas. Quando Nora fez 16 anos, ganhou um conversível usado para aumentar a autoestima. A moldura da placa dizia, princesa, recebi um parabéns. Agora você tem idade legal para trabalhar à noite. Quando ela amassou o carro ao bater em uma placa, minha mãe chorou e disse. É por isso que ela é tão sensível. O mundo é duro com ela. Quando eu quebrei a tela de um celular, minha mãe disse. Você vai substituir com seu próprio dinheiro. E eu substituí. A faculdade seguiu o mesmo roteiro, só que com números maiores. Trabalhei no correio do campus, depois em um centro de cópias e, mais tarde, como despachante noturno. Mantinha os livros da loja remotamente para meu pai, criando uma conta na nuvem que ele chamava de bruxaria. Enquanto isso, Nora mudou de curso 3 vezes. Cada mudança gerava taxas. Minha mãe chamava aquilo de investimento na felicidade da filha. Eu emprestava dinheiro uma vez, depois 2. Depois, o que eu emprestava virava presente, porque na nossa casa, a sensível não deve. Ela merece. Após a formatura, voltei para a cidade e assumi um emprego em operações, 46 horas por semana no papel, 60 na prática. Pagava o suficiente para alugar um lugar decente e economizar. A loja continuava com dificuldades. Margens apertadas. Meu pai se recusava a modernizar, ainda escrevia cheques à mão. Minha mãe ainda negociava com aquele gesto de tocar no braço e dizer: sabe, somos leais há anos. Os fornecedores finalmente pararam de considerar toque como moeda. Ajude seu pai. E eu ajudei. Migrei tudo para um software de contabilidade, configurei backups automáticos e criei um painel simples, contas a pagar, contas a receber, impostos a vencer. Os números não se importavam que fossemos família. Eles diziam, pague ou pague multas. Posso riscar meus 20, faturas e aniversários. Paguei a multa da loja por atraso na declaração de imposto sobre vendas uma vez, $312. Paguei um palete de luvas nitrílicas quando o cartão do meu pai foi recusado, $1.180. Paguei o aluguel de última hora da Nora, só deste mês. Você é a única pessoa em quem posso confiar, $950. Consertei o alternador do meu carro e a levei para uma entrevista em uma academia boutique. A 40 minutos de distância, porque o carro da confiança dela tinha estilo. Nunca mais vi os $950. Vi, sim,
Uma postagem dela no Instagram, na semana seguinte, de um rooftop, manifestando abundância. Quando Nora conheceu Zach, um bartender com um maxilar definido e uma relação flexível com empregos, ela me contou primeiro. Ele me entende. Ele diz que eu mereço uma vida tranquila. Eu acenei com a cabeça. Todo mundo merece uma vida tranquila. Alguém só precisa fazer a matemática difícil para que isso seja possível. O planejamento do casamento começou de forma casual, um quadro no Pinterest, como um dia eu faço. Depois, meus pais tomaram isso como cura para tudo. Isso vai dar foco a Nora. Isso vai mostrar que as coisas podem dar certo. A parte do orçamento caiu sobre mim. Claro que caiu. No primeiro jantar de planejamento, tentei ser neutro. O que vocês conseguem pagar sem ajuda? Nora olhou para Zach. Ele olhou para o copo. Não seja tão corporativo. Isso é sobre amor, disse minha mãe. Qual é o problema de receber uma ajudinha da família? Disse meu pai. O problema é que vocês farão uma promessa que vão me pedir para cumprir, eu disse. Todos riram. Não era piada. Eu estava definindo um limite. Vou te dar um presente, eu disse. Um generoso para minha renda. Não vou cobrir itens do orçamento. Itens do orçamento. Minha mãe falou como se eu tivesse usado um xingamento. Flores, arco, quarteto, seja o que for. Escolham o que é importante e o que vocês podem pagar. Não vou patrocinar um tema nem sustentar caprichos. É um dia. Um dia com notas fiscais, eu disse. Ela me enviou uma mensagem no fim da semana. Um link para um pacote de cerimônia que custa $18.000. Esse é perfeito, escreveu ela. Inclui trio ao vivo e coordenador para eu não entrar em pânico. A propaganda dizia, elegância sem esforço. O termo dizia, depósito não reembolsável. Passei uma hora encarando minha planilha de orçamento, meu fundo de emergência, a linha verde minúscula que significava que eu podia respirar se a transmissão do carro morresse. Então respondi. Não vou pagar isso. Ela não respondeu por um dia. Quando respondeu, foi breve. Estou desapontada com você. Minha mãe ligou em seguida. Sua irmã está arrasada. Você finalmente poderia fazer algo grande por ela. Já fiz muitas coisas grandes. Você é independente, ela disse, como se fosse um passe livre que pudesse entregar. Você vai se recuperar. Sou independente, eu disse devagar, por isso escolho o que faço com meu dinheiro. Ela ficou em silêncio. Depois disse. Falaremos no jantar. Falamos. Eu disse, não. Eles me olharam como se eu tivesse quebrado um vaso. No dia seguinte, Nora pegou meu carro e depois me disse que ele sumiu porque ela deixou as chaves dentro por 2 minutos. Foi uma violação. Claro, também foi uma mensagem. Se você não der quando pedirmos, nós pegamos e depois chamamos de acidente. Dirigi a van da loja para casa naquela noite. Cheirava água sanitária e papelão. No banco do passageiro, coloquei um bloco de notas amarelo e escrevi 4 linhas. Não sou emprestador de última instância. Não sou seu fiador. Não sou seu saco de pancadas quando a vida é difícil. Sou seu irmão, não seu banco. Olhei para aquelas linhas como se fossem uma fechadura. Percebi que vinha girando essa chave há anos e nunca fechava a porta. A grande cena não foi um filme. Foi um jantar de sábado que começou como todos os outros. O frango assado da minha mãe. As histórias do meu pai sobre os velhos tempos. O sorriso frágil da Nora. Zach batucava no celular debaixo da mesa. Eu trouxe uma salada e uma pasta. Não coloquei a pasta na mesa imediatamente. Esperei. Primeiro gatilho. Alguma novidade sobre o carro, filho? Disse meu pai, como quem comenta sobre o clima. Está sendo processado pelo seguro, eu respondi. Era verdade. Eu havia feito o boletim de ocorrência. Pedi ao serviço de rastreamento que registrasse a última localização conhecida. Apareceu uma vez perto de uma saída da estrada e depois morreu. A polícia pegou o boletim e me disse o de sempre: se aparecer, ligaremos. Para mim, já tinha sumido.
Assim como a parte de mim que acreditava que minha família assumiria a responsabilidade. Segundo gatilho. Devemos focar nas coisas positivas, disse minha mãe. Nora encontrou o arco perfeito. Mostrou uma foto, madeira branca, tecido drapeado, eucalipto. Não é lindo? Perguntou. É, eu disse. Não vou pagar por ele. Zack fez um som, um resmungo. Nora olhou fixamente para o prato. Abri a pasta e deslizei um documento de uma página sobre a mesa. O título em fonte simples, Limites do Aaron. Minha mãe riu. Estamos em terapia agora? Estou, eu disse. Está ajudando. Você está falando sério? Meu pai perguntou. Eu li o documento. Não por drama, mas porque sei como minha família escuta as coisas. Eles ouvem o que podem contestar se acharem que é sentimento. Hesitam se é uma lista. Número 1, eu disse, não vou pagar pelo pacote da cerimônia de casamento da Nora. Vou dar um presente dentro das minhas possibilidades. Decisão final. Aaron, começou minha mãe. Levantei a mão. Número 2, não vou emprestar dinheiro para cobrir multas, compras por impulso ou emergências causadas por ignorar orçamentos. Vou ajudar a planejar, mas não vou subsidiar o planejamento. A voz dela ficou pequena. Isso é humilhante, disse. Está esclarecendo, eu disse. Número 3, não permitirei que minha propriedade seja usada sem permissão. Isso inclui meu carro. Se pegarem de novo, chamarei a polícia da mesa onde estamos sentados. Ameaças, murmurou meu pai. Limites, eu disse. Número 4, se eu continuar a cuidar da contabilidade da loja, formalizaremos um contrato, pagamento definido. Não será um favor. Um valor justo. O rosto da minha mãe se fechou. Família não cobra da família. Família não rouba carros. Estou ciente, eu disse, sem elevar a voz. Número 5, quando eu digo não, significa não. Não tentem me convencer. Não me xinguem até eu ceder. Não. Zack largou o celular. Sabe, disse-lhe, você sempre foi um pouco rígido e um pouco desempregado. Eu respondi antes de me controlar. Ele piscou. Nora fulminou com o olhar. Mas o ambiente ficou muito, muito silencioso. Minha mãe tentou outro argumento. Você está machucando sua irmã, disse suavemente. Ela é sensível. Assenti. É sensível. Não estou punindo-a. Estou me recusando a me sacrificar para protegê-la das consequências. Isso não é vingança. É fechamento. Deixei aquilo ficar no ar. Estou fechando a conta que você tratou como um poço sem fundo. Meu pai empurrou a cadeira para trás. Você fala como um banqueiro. Eu falo como alguém que paga suas próprias contas. Ele apontou para a pasta. Rasgue isso. Não vou, eu disse. Mas saio se isso ficar feio. Minha mãe se levantou. Então saia. Peguei a pasta. Levantei-me. Nora falou rápido, agora em pânico. Aaron, espere. O carro, eu não pensei. Eu fiquei brava porque você disse não. Eu sei, eu disse. Esse é todo o problema. Você assume que meu não é um desafio, e não um limite. Não pode simplesmente ajudar desta vez? Para a cerimônia, disse minha mãe. Depois de tudo. Depois de tudo, eu repeti. Finalmente estou ajudando a mim mesmo. Caminhei até a porta. Para onde você vai? Para casa? Chamou meu pai. Para dormir, respondi. O recado final da minha mãe veio rápido e familiar. Você não abandona a família. Girei a maçaneta. Não estou abandonando. Estou me afastando de ser usado. Saí. Não bati a porta. Não dirigi, porque a van estava bloqueada. Andei 3 quarteirões até o ponto de ônibus, sentei em um banco de plástico frio e senti meu coração se acalmar como um cobertor pesado. Em casa, coloquei o celular no balcão e preparei arroz com ovos. Limpei a panela. Programei um alarme.
Então, porque sou eu quem montou o back-end da loja, entrei no sistema e conferi quem tinha acesso aqui: cartões da família, caixa pequeno, portais de fornecedores. Vi o nome da minha irmã em 2 lugares onde não deveria estar. Vi o nome de Zack em um, o que me deixou tenso. Não fiz compras por impulso. Não puni ninguém. Atualizei os acessos. Removi usuários autorizados que não tinham direito. Reconfigurei a autenticação de 2 fatores no celular do meu pai e no meu. Documentei tudo. Criei uma nova planilha com datas, nomes e a frase para auditoria no cabeçalho. Fechei o laptop, escovei os dentes e dormi como alguém que finalmente girou a chave e trancou a porta. Às 7h59, minha irmã recebeu uma mensagem inesperada. Eu não vi, mas soube rápido. Era uma notificação do banco. Você foi removida como usuária autorizada da conta terminada em 1278. Logo em seguida, outra, transação de $6.000 no Garden and Grove Events recusada. Cartão recusado. Depois mais uma mensagem do local, encaminhada por Zack. Seu pagamento não foi processado. Sua data será liberada ao meio-dia se não houver pagamento alternativo. Às 8h02, meu celular começou a vibrar. Nora. Mamãe. Papai. Nora de novo. Tomei banho. Preparei café. Ignorei as 10 primeiras chamadas. Na 11ª, atendi. Aaron disparou minha mãe, sem oi. Houve um mal-entendido. Não houve, eu disse, mexendo o açúcar na caneca. Vocês nos trancaram como se fossemos criminosos. Corrigi o acesso. Nora pegou o telefone. A voz dela era mistura de choro e raiva. Você me humilhou. Mandaram uma mensagem de pagamento recusado. Zack viu. Bom, eu disse. Ele precisava saber que o orçamento é real. Você está tentando arruinar meu casamento. Estou tentando não financiar uma fantasia, respondi. Ela puxou o ar. Eu estava brincando sobre o carro. Você pegou algo que não era seu e ele sumiu. Isso não é brincadeira. É causa e efeito. Silêncio. Então minha mãe novamente. O que fazemos? O local diz que vamos perder a data. Paguem com o dinheiro que vocês têm, eu disse. Ou escolham outro pacote, ou mudem a data, ou façam uma cerimônia no quintal com comida compartilhada. Ainda é um casamento, porque 2 pessoas se levantam e escolhem uma outra. Isso é cruel. É honesto. Meu pai ligou separadamente. Filho, você não pode simplesmente. Não posso, eu disse calmamente. Eu configurei tudo. Faço isso por vocês há anos. Respeitamos a estrutura enquanto você encontra outra pessoa. E a loja? Vai nos deixar na mão? Não. Vou cuidar da contabilidade deste trimestre se assinarmos um contrato. Depois disso, vocês contratam um contador ou me mantêm com a taxa que combinarmos. Um contrato? Repetiu, como se tivesse gosto ruim. Sim. Ao meio-dia, as ligações diminuíram. Às 15h, recebi uma mensagem de Zoe, funcionária meio período da loja. Para sua informação, 2 caras vieram perguntar por você. A polícia disse que encontraram um carro com sua placa em um estacionamento na Route 9, rebocado para o depósito. Liguei. Era meu carro. A ignição estava violada, o som fora levado, as chaves no chão. Você teve sorte, disse o policial. Normalmente eles desmontam tudo. Agradeci. Fui ao depósito com a papelada. A multa do estacionamento doeu. O lado do meu carro, doeu mais ainda, mas por baixo da dor havia uma sensação estranha. Não era uma metáfora. Era metal. Era consertável, ou não. De qualquer forma, os números diriam a verdade. Naquela noite, coloquei o celular no silencioso e dei uma volta no quarteirão, no frio. Contava passos. Contava respirações. Criei uma nova coluna no quadro branco, intitulada Depois. No dia seguinte, meu pai ligou de novo. A voz dele estava menor. Vamos assinar, disse ele. Para a contabilidade.
Traga o que precisamos. Amanhã, às 9 eu disse, na loja. Sua mãe está chateada. Ela vai viver. E sua irmã? Meu presente continua válido? Eu disse o valor que te falei. Dinheiro ou cheque? Nada com meu nome em contrato do qual não sou parte. Ele suspirou. Certo. Quando desliguei, senti-me vazio e cheio ao mesmo tempo. Uma combinação estranha, como se alguém tivesse me torcido e eu finalmente pudesse secar. Nora enviou mensagem às 22h14. Estávamos apenas brincando. Volte. Minutos depois. Por favor. Eu estraguei tudo. Fiquei olhando para a tela. Digitei, apaguei, digitei de novo. Acabei respondendo. Conversamos amanhã. 12h. 30 minutos. Café. Lugar neutro. Ela mandou um emoji de joinha. Não era um pedido de desculpas. Mas chegava perto. Ao 12h, ela apareceu com um suéter fino demais para o clima. Sentamos junto à janela. Ela não usou a voz de bebê. Não se chamou sensível. Eu te odeio um pouco começou por me fazer olhar. Eu sei, mas também entendo eu disse. Ela olhou pela janela. Zack disse algo horrível ontem à noite sobre como seu dinheiro deveria voltar para mim por causa do sangue. Ouvi e pensei, é exatamente o que eu digo. Soou feio saindo da boca de outra pessoa. Deixei o silêncio fazer seu trabalho. Não posso pagar os $18.000, disse ela. Eu disse para a mamãe que era inegociável, respondi porque ela sempre faz o inegociável acontecer. Quanto você consegue pagar? Perguntei. Ela fez as contas no guardanapo. 5.000. Se cortarmos o quarteto e o arco e usarmos flores de seda para fotos. Isso é uma cerimônia, eu disse. Ela assentiu. Te odeio um pouco menos. Ela sorriu. Posso viver com isso. Sentamos um pouco mais. Ela terminou o café. Eu peguei seu carro para ser maldosa, disse, com a voz fraca. Queria que você sentisse alguma coisa. Não pensei. Achei que te assustaria e então você diria, ok. É assim que funciona com a mamãe. Eu disse costumava funcionar comigo também. Assinamos o contrato da contabilidade numa terça-feira de manhã. 10 linhas. Escopo, taxa, datas de entrega, quem faz o que e quando. A mão do meu pai tremia. Minha mãe flutuava em volta e disse. Isso é bobo. 2 vezes. Imprimi uma cópia para eles e uma para mim. Não me senti triunfante. Me senti limpo. O casamento mudou de forma, sem trio de cordas, sem arco, uma cerimônia pequena no quintal, no jardim da tia Mai, sob um bordo, com luzes solares, flores de seda que ficam bonitas nas fotos, caixa de som Bluetooth e playlist. Zack tentou fazer um discurso sobre como a família aparece, e minha mãe lançou um olhar que o fez calar. Isso era novo. Meu presente foi um envelope com uma nota para cadeiras e aperitivos. 100 US. Nora me abraçou rapidamente uma vez. Não chorou. Também sabia. O carro levou tempo. O seguro cobriu parte. Paguei o resto. Consertei o que pude, aceitei o que não pude. Em algum momento, parei de ver aquilo como algo que Nora fez e comecei a ver como algo que eu permiti quando não havia linha. A diferença importa. Mantenha o veneno fora da boca. No jantar de domingo, um mês depois, minha mãe colocou uma fatia de bolo na minha frente, com meu nome escrito em chocolate trêmulo. Ela pigarreou. Eu costumava dizer que Nora é sensível como desculpa disse. Estou tentando parar de falar assim. Ok, eu disse. Não bati palmas. Não fiz discurso sobre crescimento. Comi meu bolo. Tinha gosto de manteiga e açúcar, não de desculpa. É assim que deveria ter gosto. Meu pai me puxou de lado depois. Você salvou a loja, disse, suavemente. Você merece ser pago sempre que tocar nos livros. Mesmo que um dia decida não tocar mais. Ele fez uma pausa.
Eu também não deveria ter perguntado sobre a cerimônia como se fosse normal. Era normal para nós, eu disse. Agora não é. Nora manda menos mensagens agora. Quando manda, posso te perguntar uma coisa, não preciso que você resolva. Às vezes eu digo sim. Às vezes digo não. Às vezes envio um link. Às vezes percebo que nem preciso participar da conversa. Escrevi uma nova lista no meu quadro branco. 6 linhas, letras grandes. Não financiarei emergências que eram orçamentos disfarçados. Não serei coagido a dar presentes. Não participarei de piadas em que eu sou a linha de frente e a carteira. Vou cobrar pelo meu trabalho. Vou dizer não e deixar no ar. Vou amar você sem fazer seu dever de casa. Parece simples. Não é. É uma escolha diária. Alguns dias, o roteiro antigo arranha a porta. Ouço, ela é sensível e minha mão treme em direção ao cartão. Então olho para o quadro branco. Respiro. Se houver uma moral, não é sofisticada. Não está gravada em madeira nem bordada em almofada. É esta: família não é uma assinatura que você renova automaticamente com seus limites desligados. Família é uma relação onde o amor tem espinha dorsal. Meu não é uma arma. É um batente de porta que me impede de ser empurrado para salas que não concordei em entrar. Não foi vingança. Foi fechamento. Fechei acessos que nunca deveriam ter sido abertos. Fechei o ciclo em que minha independência significava cobrir escolhas que não fiz. Fechei o livro de uma matemática que nunca fechava. Meu nome é Aaron. Ainda sou o irmão que sabe onde estão as chaves reservas. Só que agora guardo meu próprio jogo no bolso. Ainda sou bom com números. Sou melhor com limites. E se você algum dia quiser saber se um limite está funcionando, confira o registro que você guarda no peito.